Dia, meus queridos e queridas, povo abençoado, povo que ama a palavra do Senhor. Estou aqui para trazer mais uma porção desse maná que sustenta a nossa alma. Uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4. O título é A Tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Queridos e queridas, uma palavra profunda que fala aos nossos corações. Jesus, logo após ser batizado por João, para cumprir a justiça, João vai dizer que ele que precisava ser batizado por ele. Mas Jesus diz que para se cumprisse, a justiça, que assim fosse feito. E Jesus desce as águas e ali ele sai dali do Rio Jordão. E logo após esse fato, a Bíblia vai dizer bem clara: E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Amados e amadas, existem duas formas de irmos para o deserto. Ou melhor, três. Uma, nós mesmos, com as nossas próprias pernas. Alguém usado pelo diabo, numa pressão, nós acabarmos indo para o deserto, ou melhor, ser levado para o deserto, como José, José, ele não foi com as pernas dele, ali o inimigo, usando pessoas invejosas. E também Deus, como está escrito aqui, e foi Jesus conduzido, levado pelo Espírito ao deserto. Então vamos ver que nessas três formas a pessoa ele pode se encontrar num deserto. E o que nos espera no deserto? Irmãos, no deserto não tem nada. Deserto fala de escassez, sofrimento, solidão. Deserto fala de dificuldades. Eu não sei qual deserto você se encontra, você que está assistindo esse vídeo. Mas como eu disse, três formas que nos encontramos num deserto, que nos leva a se encontrar num deserto. E talvez você está aí, passando por esse deserto. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto não é para nós permanecermos. Porque o deserto
ele muito longo tempo, nós não suportamos. Então é por pouco tempo o deserto. Tem que ser por pouco tempo. O próprio Deus, ele tira o povo do Egito e leva para o deserto. Segundo os historiadores, não se ia levar muito tempo para eles passarem pelo deserto. Mas devido à dureza do coração, né, a rebeldia, né, tudo ali que eles provocaram a Deus, eles ficaram 40 anos ali no deserto. E ali morreram, né, aquela geração ali que saiu do Egito, só ficou 2, né, Josué e Caleb. Mas o restante, todos pereceram no deserto. Porque o deserto, ele não é para nós ficarmos. Então aqui eu quero falar sobre deserto. E às vezes nós, como eu disse, nos encontramos num deserto. Mas qual a função, o que Deus quer de nós no deserto? Aprendermos, irmão. Aprendermos. Deus, ele nos dá lições no deserto. Aleluia, glória a Deus. Experiências, intimidade. O deserto, ele proporciona experiência. Então, o deserto não é um mau lugar quando estamos com Deus. Jesus aqui, ele foi levado por Deus. E às vezes o diabo aparece nesse deserto. Às vezes não. Ele procura. No momento que nós estamos sendo ali testados, estamos sendo ali ensinados, é a hora que ele chega. Porque é no momento da dificuldade, no momento da provação, no momento que nós estamos sendo ali provados, vamos dizer assim mesmo, provados, para ser aprovado. O deserto é faculdade de Deus. Mas o diabo, ele vem nessa situação, com a sua tentação. E ele faz proposta. Ele vem na sua sutileza, propondo facilidades, pratos. E se nós não estivermos como Jesus, amados, ligado em Deus, nós não vamos ser aprovados. Então, se você está aí, está assistindo esse vídeo, e numa área da tua vida, você está encontrando dificuldades, não vê saída. Deserto não tem saída. Deserto, o lado que você olha é areia. Você se perde em tanta areia. Tem até pessoas, tem até visões, né, no deserto. A pessoa começa a imaginar coisas, ver coisas, porque o sol é escaldante. Né, e aquele cenário de areia é muito difícil. Então, se você está aí, numa área da tua vida, num deserto, não acha saída, não vê meios, busque a Deus. Busque a direção de Deus. Jesus aqui, ele foi tentado com a própria palavra. A Bíblia diz que, jejuando ele 40 dias e 40 noites, teve fome. Ponto. Né? Primeiro vem uma vírgula. Jejuando ele 40 dias e 40 noites, ponto. Ou melhor, vírgula, teve fome. E aí veio o tentador. Por que ele não veio antes? Ele sabia. Ele sabe, irmãos, a hora que nós estamos naquela extrema dificuldade. Ouviu? Essa palavra é com temor e tremor que eu passo para vocês. Por quê? Porque eu também estou incluído nela. Temos que estar, irmãos, apercebidos com a palavra. Jesus aqui combateu ele com a palavra. O diabo, vendo que Jesus teve fome, no calor da exaustão, da fome, da dificuldade, ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você não é que serve de Deus? Você não crê em Deus? Ele vai dizer isso para você.
Você não fala que Deus é bom? E por que você está nessa situação? Ele vai querer colocar em xeque-mate. Ele vai querer colocar em dúvida. Ele vai querer colocar usando as convicções, as nossas convicções, a sua convicção. Seja você quem for. Jesus, ele não perdoou Jesus. Ele não poupou, melhor dizendo, Jesus. Ele vai poupar nós, que somos imagem e semelhança de Jesus. Ele foi afrontar o próprio Deus. Ele foi tentar o próprio Jesus. Irmãos, o caso é sério. O caso é seríssimo. É mais sério do que você possa imaginar. Porque a bênção ela é real. A salvação é real. Mas o diabo também é real. E ele não quer que eu e você receba nada da parte de Deus. Quer que eu e você perca a salvação, perca as bênçãos, perca o contato com Deus. Era isso. Porque se Jesus ali, ele usa da sua prerrogativa de ser filho de Deus, suas prerrogativas de ser filho de Deus e usar os poderes que ele estava confiado nele, ele ia ser ali orgulhoso, ele ia usar ali situações a qual ia desagradar a Deus. Mas ele usou a palavra. E o que Deus está falando aqui nessa manhã? Para nós aprendermos com Jesus. Aprendermos com Jesus. Essa palavra primeiro é para mim. É para nós nessa manhã. E o diabo não desistiu, meus amados. Ele não vai desistir. Satanás, ele já foi sentenciado. Ele sabe disso. Agora eu e você estamos nas mãos de Deus. Amém? Então ele não vai desistir de querer nos tragar. A palavra de Deus diz que o diabo ele anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Mas, olha aí, Jesus sendo tentado. Amém? Havia anjos com Jesus. Mas mesmo assim, ele foi tentado. Então, se você está sendo tentado aí, fazer algo que você sabe que não é do agrado de Deus, você sabe que você vai entristecer a Deus, você vai sair do plano de Deus, vá para a palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus. Porque depois o diabo continuou, meus queridos. Olha só. E o transportou a uma cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, de novo, ó, querendo colocar em xeque-mate a filiação de Jesus, a sua filiação, de quem que ele era filho. Olha aí. Que os seus anjos dará ordem ao seu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Como Jesus usou a palavra, nem só de pão viverá o homem, está escrito lá no Velho Testamento, no Pentateuco, onde Moisés ele cita essa palavra. Agora o diabo está usando a palavra também que Moisés escreveu no Salmo 91. Aleluia, glória a Deus. Davi, melhor dizendo, Salmo 91. Então nós vamos ver que o diabo, ele muda. Ele é igual o camaleão. Ele muda para tentar nos pegar. Agora ele vai usar a própria palavra. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Está lá no Salmo 91. Irmãos, eu falei aqui no começo desse vídeo. O caso é sério. O diabo, ele não fica brincando. Ele é sagaz. Mas o nosso Deus, ele nos guarda. Ele nos livra. Mas se nós estivermos também em ligação com ele. Jesus estava ligado nele. E em momento algum Jesus se desligou do Pai. Olha aí. Mais uma vez. Aí Jesus vai citar. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa palavra também